Sendo assim, nós relacionamos para esses 2 compromissos os goleiros Alisson, do Liverpool, Bento, do Al-Nassr, Ederson, do Manchester City, os defensores Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham, Wanderson, do Mônaco, e Wesley, do Flamengo. Meio-campistas, André, Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Joelinton, do Newcastle, Matheus Cunha, Wolverhampton, e Neymar, do Santos. Atacantes, Estevão, do Palmeiras, João Pedro, do Brighton, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Só uma consideração, assim, uma solicitação, que obviamente que ninguém aqui deseja pautar ninguém não, mas se puderem se ater nas perguntas relacionadas aos relacionados, né, obviamente dos 23, e uma correção ali em relação expressei o tetra do Edilson, mas é penta, né, e a gente, e que tomara Deus aqui, tomara Deus que aqui esteja, né, a possibilidade do hexa, né, é isso aí, um tetra e um penta, tá bom? Obrigado, gente. Então, pessoal, vamos começar a coletiva agora. Antes, queria agradecer a presença de todos os integrantes da comissão técnica também que estão aqui, da diretoria da CBF e os colaboradores. Agora vamos começar, Patrícia, né? Aqui, Patrícia Lopes, BIM Esportes. Tudo bem, Dorival? Tudo bom, Rodrigo? Ô, Patrícia, tudo jóia? Bem, primeira pergunta, claro, o retorno do Neymar à seleção brasileira. A última partida dele foi em outubro de 2023, né, quando ele se contundiu. Queria que você falasse sobre esse retorno e também a pressão nesses 2 jogos, né, que vocês vão enfrentar a Colômbia e a Argentina, times que estão na frente do Brasil nas eliminatórias. Obrigada e boa sorte. Patrícia, eu acho que ninguém precisa falar a respeito, né, daquilo que representa o Neymar. O momento que ele vive é um processo de recuperação. Nós temos esse entendimento, temos consciência, mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como esse, elas acabam sendo um condicionante a que ele possa superar toda e qualquer situação que, de repente, venha acontecer dentro de uma partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa ele dentro do nosso grupo. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. E que tenhamos aí um equilíbrio e uma regularidade nessas 2 partidas, que serão muito difíceis, eu concordo, porém também para os nossos adversários, eles terão uma seleção brasileira, se Deus quiser, muito bem preparada e em condições de fazermos aí 2 jogos importantíssimos para esse momento e fundamentais
para o alcance de nossa classificação. Dorival, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Estou aqui à sua direita, aqui embaixo. Já falou do Neymar, eu queria falar contigo sobre a importância desses dois jogos. A Colômbia em Brasília e depois o grande clássico contra a Argentina. A sua expectativa de time, a sua expectativa de resultado. Eu acredito que nós estejamos vindo num processo de recuperação dentro das eliminatórias. O Rodrigo falou que nós temos aí uma forma de avaliarmos, né, e buscarmos desde a nossa primeira apresentação aquilo que vem acontecendo com a seleção. É natural que nós não estejamos satisfeitos até esse momento, muita coisa ainda possa acontecer. A seleção ela vem melhorando, é uma subida gradativa, porém eu acredito que todos estejam percebendo isso. Nessas últimas 4 partidas, eu acredito que nós já tenhamos feito num nível bem superior àquilo que vinha sendo apresentado. Tudo é um processo, eu sempre acredito muito nessa condição, confio no trabalho que está sendo desenvolvido por todos nós, e a expectativa que fique é que nós faremos aí 2 grandes jogos, eu não tenho dúvidas disso, os jogadores gostam de jogos desse nível sempre, se preparam muito para uma ocasião como essa, e eu não tenho dúvidas que teremos 2 grandes clássicos aí. É importante observarmos também a evolução que vem tendo o futebol sul-americano de um modo geral, todas as equipes colocando jogadores no mercado internacional, a grande maioria desses jogadores jogando grandes campeonatos, e isso qualifica ainda mais as nossas competições. Por isso que a cada ano nós teremos mais e mais dificuldades e temos a obrigação de estarmos cada dia mais preparados para que possamos voltarmos a ter a condição que sempre tivemos, de reconhecimento, sim, mas, acima de tudo, de alcance de resultados, o que serão fundamentais aí para a nossa sequência. A consolidação de uma equipe que vem em formação, que vem buscando um caminho e que está muito próximo de um acerto. Boa tarde, Dorival. Boa tarde a todos. Marcelo Corrêa, da TV Globo. Eu até esperava, pelo desempenho dos jogadores brasileiros ultimamente nas grandes ligas do futebol mundial, uma convocação com vários desses nomes, mas confesso que esperava pelo menos um centroavante de ofício nessa lista e achei bem ousada a opção por não tê-lo. Isso indica que o Brasil pode jogar com falso 9 a partir de agora, e Matheus Cunha e Neymar seriam nomes adequados para essa função? Olha, eu acho que se nós buscarmos aqui nome a nome, João Pedro já desempenhou essa função na seleção e vem desenvolvendo no seu clube nas últimas partidas. É um jogador que tem um perfil interessante, é um jogador que tanto sai para poder flutuar como também se projeta muito e tem um número de gols aí considerado. É um jogador que já desenvolveu essa função na nossa equipe. Eu quero uma equipe com movimentação, com mobilidade, sem muito uma situação em que não fiquemos posicionais. Eu acho que isso, para mim, seria fundamental. E, independente dos nomes que forem a campo, podem ter certeza que nós teremos homens de definição, homens que, até porque todos esses atacantes aqui são jogadores que sabem fazer gols, que têm esse perfil, que têm essa condição, essa qualidade. O que nós precisamos é apenas a mudança de um comportamento, atacarmos espaço. Isso é fundamental. Às vezes, e a grande maioria dessas equipes não vem tendo um atacante de ofício. As grandes equipes do futebol mundial, se percebemos isso, são raras as que estão contando hoje com um centroavante de ofício, e mesmo assim o número de gols é um número considerável. É natural que isso tudo é trabalhado dia a dia, e na seleção vocês sabem muito bem que o espaço é mínimo entre apresentação, desenvolvimento de 1 ou 2 trabalhos para 2 jogos. Mas mesmo assim, eu acho que pela condição e capacidade que nós temos, nós teremos aí condições de montarmos uma grande equipe com esses nomes que aqui estão. Confio muito naquilo que foi proposto. Dorival, oi.
Bom dia, Igor Siqueira, do UOL. Queria te pedir, por favor, Dorival, para traduzir um pouquinho essa linha de defensores aqui que você colocou na convocação. A gente está acostumado com a delimitação laterais e zagueiros. Para entender um pouco também, Danilo, vai jogar zagueiro central, volta como lateral direito. O Murilo, você pretende usá-lo como um backup do Arana, eventualmente lateral esquerdo. Traduz para a gente, por gentileza, como é que você imaginou essa linha defensiva, até para entender também, não falando diretamente, né, que vocês não querem falar tanto assim como os nomes preteridos, mas por que essa foi a configuração que você escolheu? É uma configuração para as duas partidas, para aquilo que nós pensamos em relação a esses dois adversários. Eu confio na versatilidade desses atletas. Vocês mesmos têm acompanhado aí, você citou um nome, não é? Danilo, ele atua em qualquer função da última linha, quer seja a lateral, que é a sua posição de ofício, jogou já e muitas vezes como zagueiro central, como um quarto zagueiro teoricamente falando, ou como um terceiro homem, assim como também jogou como um lateral esquerdo. Então, eu deixo esse exercício para que vocês façam. Nós temos na cabeça aquilo que nós queremos e aquilo que nós projetamos para esses dois jogos. Mas é interessante esse jogo e a versatilidade dessa equipe é em cima daquilo que nós projetamos para essas duas partidas. Por isso que fica até difícil, às vezes, quando você diz um meio-campista, por exemplo, Matheus e Neymar, ou um meio-atacante, ou um atacante de ofício, entendeu? O que eu quero é liberdade de movimentações, com obrigações, naturalmente, a partir do momento que nós não tenhamos bola. Com a participação desses elementos, marcando, nós teremos condições de, com bola, criarmos possibilidades pela capacidade de desenvolvimento que essa equipe possui. Dorival, bom dia. Eduardo Sembrano, canal Free Clear. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Dorival, a gente está falando de lista, de quantidade de jogadores. Eu queria saber, de 3 em 3 meses, jogadores sobem de produção, outros têm lesão, cai o rendimento. O Brasil é rei em acontecer isso, né? Queria saber se existe um número fixo, que você tem ele guardado com 10, 12, 15 jogadores que você não mexe. E mais até para o Rodrigo, Argentina e Colômbia são adversários um pouco a mais do que duros para nós, né? Em relação nos últimos anos que a arbitragem não tem sido a nosso favor, nem neutra tem sido. É uma preocupação, sempre foi uma preocupação minha. Eu queria saber se existe alguma coisa sendo feita em relação ao Conmebol, porque os últimos jogos, competições, o Brasil tem sido prejudicado sistematicamente. Isso é uma preocupação da comissão técnica, dos jogadores. Boa tarde, boa sorte. Bom, eu acho que essa preocupação, ela existe, ela é real, porém nós temos que ter consciência e a confiança de que não vai se repetir, não vai voltar a acontecer. Nós estamos com o pensamento de jogarmos o melhor futebol possível, dentro das nossas condições, dentro daquilo que nós temos e do potencial que a equipe apresenta. Eu tenho certeza que o nosso pensamento será em buscarmos a melhor apresentação possível, naturalmente acreditando que quem esteja arbitrando seja, acima de tudo, parcial em todos os momentos, imparcial em todos os momentos, para que o resultado se defina em campo com a melhor equipe. Bom. Desculpe? Quantos jogadores, mais ou menos, você tem como estrutura de base? Olha, é muito difícil isso. Só para você ter uma ideia, nós já perdemos 18 jogadores convocados, né? Nós tivemos que fazer alterações. Eu acho que dentro da nossa competição, talvez tenha sido a equipe que mais jogadores tenha perdido ao longo desse processo todo. Além de não termos tido ainda a oportunidade, por exemplo, de termos todos os grandes jogadores do futebol brasileiro em condições de convocação. O próprio Ney agora, Richarlison, enfim, são 2 apenas de um número um pouquinho maior. É um jogo importante, é um jogo pesado, mas é um jogo que nós temos aqui uma equipe com capacidades e com qualidade suficiente para podermos fazer 2 grandes jogos. Só para complementar, já que fui citado, você pode ter certeza do que todas as vezes em que a seleção se sentiu prejudicada, sempre houve uma atuação, né, da presidência, do presidente Reginaldo, em relação à Conmebol, manifestando o nosso descontentamento, claro que pelas vias legais, né, e que são sugeridas pela Conmebol, mas
a CBF sempre se posicionou e vai seguir se posicionando caso em algum momento se sinta prejudicada. Esse é o procedimento, sem falar na boa relação que também se tem, mas existe esse olhar aí com todo o cuidado, mas como o próprio Júnior aqui falou, a gente não deve dar um tamanho maior para isso, porque senão acaba desviando o nosso foco, que é tentar superá-los, né, superar esses dois grandes adversários dentro do campo mesmo. Dorival, aqui. Bom dia, Dorival. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. E todos. Kiyomi Nakamura, TVS do Japão e Easy News. Sobre observação nestes 4 meses, além das confirmações que Dorival queria fazer, teve alguma novidade ou surpresa, seja sobre jogadores brasileiros, seja sobre ligas na Europa, ou futebol em geral, ou futebol europeu, qualquer sentido? Eu acredito que exista uma variação a todo momento. Foram 4 meses desde a última partida. É natural que nesse período algumas equipes foram atuando até dezembro, entraram em dezembro atuando, depois tiveram um período um pouco menor de férias, ou entraram um pouco mais nesse período, diminuíram o período de preparação. Alguns jogadores naturalmente oscilaram um pouco, alguns caem um pouco de produção, outros acabam tendo um rendimento superior, passam a ser melhor observados. Eu acho que esse é o nosso trabalho. E nos foi dada essa possibilidade. Nós estamos fazendo visitas constantes aos jogadores, estreitando um pouco mais a comunicação com todos eles, tentando observar o máximo possível de atletas aqui dentro do país. Naturalmente que essas movimentações nas janelas nos tiram, né, atletas aqui da casa, de repente, agora trazendo alguns outros de volta. Então, esse processo de entrada e saída, ele é muito grande. Nós temos que sempre estarmos atentos, sempre procurarmos com correção as análises, avaliações, para que possamos ser o mais assertivos possíveis em relação às nossas tomadas de decisões. Dorival, aqui na sua frente. Bom dia, tudo bem, Rodrigo? Bom Rodrigo dia. Viga, Jovem Pan Reuters. Rapidinho, Dorival, por gentileza. Quando você fala de forma, um olhar um tanto quanto comedido e moderado para o Neymar, significa dizer que, tudo bem com você, vai aproveitá-lo em alguns minutos dos 2 jogos, não começando com ele, entrando durante as partidas. E uma outra pergunta, o público em geral fica se perguntando, quando é que a seleção brasileira vai voltar a jogar com brilho, com gosto, que a torcida gosta de ver um bom futebol? Você vê que, nas suas palavras do Rodrigo, o processo é de evolução e de recuperação. Mas o bom futebol da seleção brasileira está muito distante ainda? Olha, Rodrigo, assim, o que eu sempre respeitei muito são processos, e eu acho que isso vem acontecendo. Às vezes, a evolução ela não é tão visível, mas eu acredito muito que ela esteja se consolidando aos poucos. A distância entre se jogar muito bem e dar espetáculo, ela é mínima às vezes. O que nós precisamos num primeiro momento é a consolidação de uma equipe. Essa equipe, se nós pegarmos aí a fase que nós estamos, né, de eliminatórias, nós temos aí 61% de aproveitamento. Se nós olharmos bem para o futebol sul-americano, nós veremos que nenhuma equipe tem dado espetáculos. Nós temos visto as equipes jogando por resultados. Eu acredito que, num primeiro momento, nós estejamos buscando a consolidação da nossa classificação, para que depois nós possamos pensar em algo um pouquinho diferente. Agora, tudo é questão de tempo, tudo é questão de adaptação e de momento. Eu não preciso estar repetindo a todo momento. Vocês sabem que
grandes jogadores reunidos, eles encontram caminhos, desde que você proporcione tudo isso, você apresente soluções a esses atletas e consiga dirigi-los a tomarem as melhores decisões em campo. Essa organização, quando ela é consolidada, eu não tenho dúvidas que, taticamente melhorada, tecnicamente existirá uma evolução individualmente de cada um, que contribuirá para que coletivamente você encontre caminhos. Nós fizemos uma mudança radical em nomes dentro da seleção. E muitos desses jogadores aqui tinham poucos jogos atuando com a camisa da seleção, mesmo que já tenham tido algumas convocações. A estrutura da seleção ela está mudando um pouquinho nesse momento. E, para isso, nós precisamos de um tempo um pouquinho maior. Tempo que nós não temos. Nós precisamos gerar resultados. E nós estamos em busca desses. Pode ter certeza. Neymar é uma situação assim, ele já atuou por 2 partidas no Santos, nos 90 minutos. Ao mesmo tempo, em algumas dessas, ele vem sendo poupado nos minutos finais. Eu acho que vai depender muito dessa sequência que ele terá agora, da maneira como ele se apresente aqui dentro. Vamos aguardar para que a definição seja tomada a partir do instante que ele aqui esteja. Dorival, aqui Caio Mota, Globo Esporte. Preciso te perguntar sobre um jogador que está na lista e um jogador que não está na lista. Primeiro sobre o que está na lista, que é o Matheus Cunha. Nesse período de 1 ano e meio, várias vezes ele já falou do quanto que para ele estar na seleção é importante, o quanto que isso era um objetivo. Ele se reinventou muito nesse período e vem muito bem há um bom tempo na Premier League. Falar um pouco sobre esse atleta e sobre quem não está na lista, que você convocou todas as outras vezes, só para não deixar brecha para especulação. Há informação de que o Paquetá clinicamente não está em condição. Você pode falar sobre isso? Obrigado. Já que citou o Paquetá, é uma situação, primeiro, médica. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ele teve uma lesão anterior e ele ficou 15 dias afastado. Depois de uma sequência de 10 ou 11 jogos, ele teve 15 dias. Em seguida, ele voltou, teve um retorno e logo na sequência, mais 11 dias de lesão, afastado por lesão. Então, assim, para 2 jogos nesse momento, é uma situação bem delicada e para aquilo que nós pensamos, em termos, todos os jogadores em totais condições para esses 2 jogos fundamentais, eu acho que seria um risco muito grande para essa primeira partida. O que não descarta a possibilidade de repente, dentro de uma necessidade, na segunda ele estar apto em condições. O Matheus, ele vem desenvolvendo já há algum tempo, vem tendo uma regularidade, vem tendo reconhecimento. Todas as observações que foram feitas foram muito positivas em relação às atuações e ao comportamento. E é uma função que, de repente, ele possa ser útil. Eu volto a dizer, dentro dessa formação que nós temos, vários jogadores atuam em vários setores do campo, então por isso que às vezes fica até difícil uma nomenclatura entre meio-campistas e atacantes, justamente para que nós possamos ter essa condição de uma variável grande em relação às posições que os atletas ocupem. Bom dia, Dorival, Rodrigo, Monique Danello, TNT Esportes. Queria te perguntar, Dorival, sobre uma das novidades dessa lista, que é a presença do Wesley, um jogador que evoluiu muito desde a janela do ano passado, quando ele quase chegou a ser vendido para a Atalanta e depois acabou ficando no Flamengo. Tem sido um dos destaques no futebol brasileiro e muita gente pedia o Wesley na seleção. Eu queria que você falasse sobre esse processo de acompanhamento da evolução do Wesley e como ele pode ser aproveitado aqui dentro da seleção, nesse que é um grande momento para ele no Flamengo. Obrigada. Monique, desde 2022 eu já conhecia o Wesley, já o trazia para treinamentos, inclusive o Juan está aqui, talvez até uma ou 2 convocações ele teve, não me lembro bem, mas acredito que ele tenha ido. Era um jogador promissor, mesmo que nós naquele momento tivéssemos aí 3 laterais que vinham atuando, né, com frequência.
mas ele chamava muita atenção, era um jogador muito interessante, e de setembro para cá, praticamente, ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. Eu acho que é um apelo, todos perceberam o que vinha acontecendo com esse garoto, é uma condição, é um primeiro momento dele aqui dentro, vamos ver a reação, vamos sentir a condição que ele está e torcemos aí para que ele possa repetir aí as atuações que vem tendo à frente do Flamengo.